Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host frequente, dessa vez de Bucaramanga, aqui na Colômbia, segundo podcast gravado daqui da Colômbia. E como co-host hoje temos o Danilo Silva, mais uma vez falando de onde, Danilo? Aqui em Buenos Aires ainda, fui tentar fazer compra, só que não tinha nada no mercado, tive que ir do outro lado da cidade, assim, um mercado assim, um pouco mais metido, tipo uma delicatessen para fazer compras. Assim. E ali tinha coisas? Ali tinha coisas, assim, aquela coisa de voltar para gringo. Mercado normal não tinha. Os argentinos, não é um bom país para ser argentino. Bom, o nosso convidado de hoje é o Miquel Girones. O Miquel é espanhol com múltipla cidadania, residente no Brasil, Paraguai e Chipre, atleta, nômade digital e um empresário de sucesso em negócios e marketing digital. Miquel, um prazer enorme ter você aqui hoje, nosso primeiro convidado que não é português brasileiro, internacional. Como você está? Está falando de onde? Beleza, obrigado por me ter aqui. Adoro estar aqui nesse podcast. Primeiro podcast também, vocês devem saber que eu falo português. É a primeira vez também, eu acho que em linha que eu falo português, nunca, nenhum vídeo, nada. Estou desde Floripa, Florianópolis, Brasil, uma pequena ilha em Santa Catarina. Muito bonito, um lugar, Ilha da Magia, isso é. Um lugar que eu adoro, já fiquei aqui bastante tempo, mais de 6 meses, mas já 7, 8, pouco. E, cara, adoro. Outras minhas residências, você mencionou Espanha, Chipre, Paraguai, Brasil é outra. E, cara, desejando por muitos mais anos. Muito bom. Acho que só da sua bio, assim, já tem muita coisa que eu quero retirar de perguntas e tudo mais. Eu queria começar, assim, sabendo do seu lado um pouco mais sobre de onde você é na Espanha e o que também te motivou a se mudar da Espanha, porque tem muito brasileiro que tem vontade de morar na Espanha, sonha que, nossa, Madrid, Barcelona, esses lugares. E acho que é engraçado, assim, ver um espanhol que, no final das contas, também agora está morando no Brasil, né? Eu queria entender do seu lado de onde você é, conta um pouco mais pra gente sobre a sua história e o que te motivou a depois se mudar para outro país. Olha, eu nasci na Costa Brava, é uma pequena região em Catalunha, que está no nordeste de Espanha, lá bem perto de França, está fazendo fronteira com França, nos Pirineus, as montanhas, tem mar Mediterrâneo, a parte, né, a leste. E nessa pequena região, eu nasci numa cidade muito pequena, de pescadores, 20 mil habitantes, muito pequena. E eu, quando cresci lá, olha, eu morei lá, sabe, na parte da minha vida. Eu também estudei lá em Barcelona, mesmo, nutrição. E estava um dia lá no campus, eu tinha 19 anos. Estava lá no campus, um campus muito verde, lá em Barcelona. E estava numa mesa de madeira, uma mesa assim como de piquenique, em área exterior, lá na grama. E eu estava, nossa, eu nasci aqui, mas não me sinto daqui, sabe? Nunca acreditei muito nessa coisa das nacionalidades, de eu sou espanhol, eu sou brasileiro, eu sou daqui, sabe? Com território, essa parte. Pensei, tudo isso foi feito por homem, né? Foi feito por alguém que colocou na linha e falou, tá, essa é Ucrânia, essa é Rússia, sabe? E deu, né? Pensei, se eu pudesse morar em qualquer lugar do mundo, eu não tivesse nascido aqui na Espanha mesmo, o que seria a minha vida? Sabe, se agora eu tenho 19 anos, qual é a escolha que hoje, conscientemente, como adulto, eu posso fazer para viver uma vida mais alinhada como eu me sinto? Porque não me sentia muito à vontade com vamos falar, a Matrix, lá na Espanha. Sabe, todas as regras, as normas da Espanha, a sociedade, a cultura, a mentalidade, tudo assim, não encaixei, nunca encaixei muito bem. E pensei, nossa, como seria, sabe, explorar o mundo, viajar um pouco, tem que haver algum lugar onde eu me sinta muito bem, sabe? Mas, por exemplo, já tinha assim como algumas pistas lá na Espanha. Eu dancei, o meu hobby é a dança. Eu comecei bem pequeno, com 5 anos. A parte do esporte, comecei com 4. Toda a parte física sempre me acompanhou. E lembro que em Barcelona eu dançava muito salsa. Tem muitos bons professores de dança lá, de salsa, em Barcelona, campeões mundiais.
E, cara, só por exemplo, esse tema da música é já, nossa, lugares do Caribe, lugares como Cuba, né, lugares mais desse lado, do outro lado do Atlântico, já me sentia muito em casa. Uhum. Também a comida, sabe, provado comidas de outros lugares, me sentia muito conectado com essas raízes. Pensei, cara, e se um dia eu sei se daqui começasse a viajar? E foi mais tarde, foi em novembro de 2019, que eu, depois de várias metas, né, atingidas, check, 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 a nível empresarial, com os meus negócios online, eu falei, nossa, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, eu tenho equipe, tenho tudo, sabe, para agora sim me aventurar. E em novembro de 2019, coloquei tudo numa mala de 30 litros, assim, uma Nomadic preta. Carreguei, aeroporto de Madrid, Ilha Canárias, ou Gran Canária, o meu primeiro destino. E daí já, nunca parei de viajar. Agora já, mais de 3 anos, a dia de hoje, viajando sem parar pelo mundo. Ok, aqui tem uns pontos legais que você falou. A primeira coisa é essa questão da identidade, assim, de não se sentir no lugar. Acho que na Espanha isso talvez seja ainda mais pronunciado pelo fato de você ter várias culturas e idiomas dentro da própria Espanha, não? Tem. E, assim, sendo da Catalônia, talvez, pô, qual parte da minha identidade faz parte de ser espanhol, mas também é meio que não tanto de ser espanhol, meio que sendo entre culturas, assim, né? Olha, sim, a Espanha é com vários países assim, que poderiam ser perfeitamente vários países. Você tem País Basco, você tem Galícia, você tem Valência, tem Andaluzia. Andaluzia também, nossa, bem completamente diferente, por exemplo, de Catalunha. Tem diferentes regiões lá, que com certeza é isso, é muito variado. Uhum. Isso é logo ali com a fronteira da França também, né? Também, não sei quanto isso pesou também, assim, nessa influência de você não se sentir tão pertencente àquele lugar. Boa pergunta. Eu acho que foi mais o tema, por exemplo, empreendedor. Vou falar para vocês, empresarial. A Espanha é o lugar, por exemplo, já que a gente vai falar hoje também, né, de parte de soberania de impostos. Cara, é muito forte, sabe? Que você trabalha todo ano, cria uma empresa, sabe? Eu comecei desde zero, 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 zero. Eu lembro que o meu primeiro investimento foi no mentor, foram $1.000, sabe? E era o 95% do meu network, sabe? Do meu patrimônio nesse momento, em 2018. Não tinha nada, cara. Eu trabalhava, eu precisei depois, eu fiz esse investimento, né? Assim, o NAT, lá no Facebook. E eu falava, como você pode, né? Eu terminei a carreira de nutrição e falava, como você pode deixar de ganhar dinheiro por o seu tempo e começar a ganhar dinheiro por o seu valor, por o seu conhecimento. Eu pensei, nossa, essa é rompedor, essa é uma coisa, nossa, maravilhosa, né? Se eu posso não deixar de estar na minha... hora. Claro, deixar de estar na minha consulta de nutrição, fazendo, sabe, planos nutricionais lá, ajudando as pessoas, me pagam por hora? Como é assim? E esse cara falou, tá, convite ao meu webinar, eu vou explicar isso, né? Obviamente, no final do webinar, todos sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? Houve uma venda, né? Uma oferta, um produto, um serviço que ele estava dando. E aí, quando eu falei, nossa, vou investir nisso. Investi em 2018 e teve que, depois de pagar, o dia seguinte, eu tive que começar a enviar currículos, sabe, resumês, para pegar um trabalho. Depois comecei a trabalhar numa tenda de uma loja de venda de sapatos, de tênis de corrida, para poder pagar o aluguel desse mês em Girona. Porque não dava, porque eu investi tudo no mentor. Mas, mesmo se estava trabalhando na loja, 8 horas lá vendendo, depois chegava em casa, cansado, e eu ficava até as 2, 3, até que os meus olhos fechavam e eu estava assim, falando, nossa, eu preciso ir e dormir já, trabalhando no meu side hustle, né, no meu online business. E assim foi como começou, cara. E vendo todo o esforço, todo o trabalho que isso tem, tudo que eu tive que aprender, email marketing, como fazer tudo, né, de zero. Quando a Espanha, né, eu contratei um contador, uma contadora, e essa contadora me fala, Miquel, você ganhou X esse ano, estava no bracket de faturamento mais alto da Espanha, né, de impostos, de taxas. E ela falou, você ganhou isso, está no mais alto, você vai ter que pagar isso em imposto esse ano, que era mais de 47%, era perto de uns 52%, para você fazer uma ideia. Também para todo mundo do Brasil, Portugal que está ouvindo isso, lá na Espanha é bem alto. E pensei, meu Deus do céu. Sabe, um país que não me quer, que não quer que eu tenha sucesso lá, que coloca impedimentos, sabe, com empecilhos lá,
para eu ter Sim. sucesso, para realmente criar uma empresa foda, uma empresa que ajuda pessoas, que possa crescer, que possa se multiplicar, ajudar a mais pessoas a viver uma vida mais saudável, né, através da nutrição. Aí quando eu falei, não, 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 não. Aí foi, Sim, sim. como você perguntava, né, que foi um dos impedimentos, ou que foi uma das coisas que foi o trigger, esse desencadenante, esse gatilho, foi isso. De que eu tinha um DNA, um ADN, e a Espanha tinha outras ideias para os cidadãos. Esse é um ponto, né? Assim, esses países tipo Portugal, Espanha, Itália, Grécia, eles são espertos no sentido que eles têm tipo alguma outra vantagem fiscal por alguns anos, né? O visto de nômade da Espanha agora, 15% de imposto por 5 anos. A lei Beckham, 24% de imposto por 6 anos. Mas e depois, se você já está preso naquela armadilha, digamos, aí 50% de imposto no lombo. Nossa senhora. Mas essa parte da cultura, assim, também é um negócio que eu queria comentar, assim, que ressoou comigo a nível pessoal, porque eu sou de Blumenau, Pomerode, em Santa Catarina, que é um lugar que tem muita cultura alemã, né? E, tipo, eu tive alemão na escola, meu avô, ele é austríaco, ele fala alemão, tinha uma biblioteca em alemão, assim, tive muito contato com a cultura alemã desde criança. E, no final, isso também foi uma coisa que me motivou a ir embora do Brasil, foi essa questão de, pô, eu quero viver num país de língua alemã por um tempo. Sabe? Eu quero usar isso aqui, eu quero, sei lá, estudar em alemão, trabalhar em alemão, falar com as pessoas em alemão. E, no fim das contas, isso foi o que acabou fazendo com que eu conhecesse o Christoph, que é o fundador da Statulos, e gerar todo esse negócio que é SFI. É engraçado assim pensar como essas coisas acabam surgindo. Né? Mas e da mesma forma que nem o Mikkel, você acabou saindo da Áustria por causa de imposto. E depois eu saí da Áustria porque 50% de imposto, quando eu quis abrir o meu negócio, vou abrir a 7, esquece, eu vou virar nome. Né? E, verdade. Mas um último ponto que eu também queria assim, puxar do que você falou é que a sua primeira viagem foi para as Ilhas Canárias. E eu acho legal assim, para quem quer começar a viajar, para quem quer começar a explorar o mundo, você não precisa ir diretamente, sei lá, para o deserto do Marrocos. Você não precisa ir para Indonésia na sua primeira viagem, sabe? Vai para Portugal se você é brasileiro. Vai para Argentina, tá aqui do lado. É baratinho, a cultura é próxima. Você vai, sabe, um passo de cada vez, se sentindo em casa. Eu não sei se essa foi a intenção sua, mas assim, é legal que você foi viajar primeiro para ir num lugar que, ok, sabe, você se sente seguro como espanhol naquele ambiente. Né? Foi, Os canários também 100%. são um ótimo exemplo, né? Porque tem aquele bom, bonito, barato. Né? Muito mais barato que a Espanha, obviamente. Acho que, assim, em relação à Europa, de maneira geral, pelo que eu estava vendo no Nomad List, você consegue um apartamento por 200 euros. Né? O clima é maravilhoso, obviamente. Assim, condições assim, fiscais são bem mais atrativas do que a Espanha. E você não teria que fazer quase nenhuma adaptação, né? Correto. Ilha Canária foi o lugar perfeito para eu começar. Porque também, era o que vocês falam, é como na rede, um colchão lá de seguridade. Né? Eu pensei, nossa, porque a primeira coisa que eu pensei foi, e se não sai bem, sabe? Qual é o pior cenário possível aqui? Worst case scenario. Eu pensei, tá, tenho que voltar. Então eu pensei, tá, então se eu tenho que voltar, eu prefiro pegar, como você falou, né? Não pegar um voo da Indonésia para Barcelona, né? Para Costa Brava de novo, caso dos meus pais. Eu prefiro estar em algum lugar mais perto. E como eu já morei em Barcelona, esteve em Madrid, eu queria uma coisa assim um pouco mais tropical. E quando a equação deu, eu falei, tá, lugar tropical, seja perto, para se eu preciso voltar. Um lugar que também o idioma seja fácil, então nesse caso Canárias perfeito. E check, tudo, e falei, bora lá. Legal. Nas Ilhas Canárias, assim, quais foram as ilhas que você ficou mais tempo e quais suas recomendações, assim, pro pessoal que tem interesse em conhecer? Olha, é um dos meus lugares que eu estou pensando seriamente em investir, sabe? Uma casa. Eu comecei com Gran Canária, depois eu fiquei par de meses, assim, em Tenerife, mas depois também já, anteriormente, com os meus pais, eu já esteve em Lanzarote, em Fuerteventura. Depois as outras mais pequenas, Gomera, Hierro, todas essas mais pequenas, já não fui, ainda não visitei. Mas, cara, cada ilha é muito especial, é muito bom. E é parecido, olha, também para referência aos brasileiros, se eles conhecem Floripa, ou eles visitaram Floripa, vão ver muitas similaridades com Ilha Canária. Por exemplo, Tenerife, né? É essa
que tem a montanha mais alta da Espanha, o vulcão, de 3.700 metros, muito massa, se eles conseguem fazer essa trilha, é muito boa. Tem um refúgio lá acima que é incrível, é muito bom. Ver também a saída do sol, é incrível, porque a sombra projeta nas nuvens, e tem um mar de nuvens, é espetacular. Eu tenho já alguns vídeos no YouTube, se eles querem ver algumas cenas, né, algumas tomas de lá, podem ver. É muito bom, porque tem essa parte de montanha, por exemplo, Tenerife. Depois tem uma terra volcânica que é muito nutritiva, é muito fértil. Então tem todo tipo de, também, frutas, toda comida assim que você encontra no Brasil. Por exemplo, abacate, você tem banana, você tem manga, você tem tudo que você gosta, né, da parte da cultura tropical, encontrar nas Canárias. Obviamente tem muita praia, muito mar. Quem gosta de fazer surf, quem gosta também, olha, de dunas, deserto, tem lá. Então, tem muita variedade, por isso estou falando com Floripa, né? Floripa também tem deserto, tem muita praia, tem surf, tem montanha não tem, assim, alta, mas tem alguma trilha, né? Alguma cachoeira, isso sim. Obviamente não tem um teide lá, mas, por exemplo, Gran Canária, vão achar o mesmo, né? Vão achar uma ilha mais pequenininha, muito mais plana, mas tem lugares muito legais, vai adorar. É um dos lugares que eu recomendo muito, que é uma experiência assim mais tropical dentro de território espanhol, com certeza. E além dessas coisas assim, mais naturais, assim, tem alguma coisa assim pro dia a dia das pessoas assim que pode ser atrativo nas Canárias, assim, como é que é o dia a dia, tem shoppings, como é que é? Aham, sim. Por exemplo, como eu falo, sim, que as pessoas possam ter com vida de ilha é que seja tipo aquele pensamento de só tem praia. Tipo, aqui você vai poder ficar numa rede balançando, bebendo coco e sim, não? Quando lá Petove na praia, com toda a areia lá no teclado, não. Olha, aqui nas Canárias, por exemplo, eu vou falar de Gran Canária, né? Exemplo, porque, como eu falei, dentro de Gran Canária já tem muita variedade. Então, se eu começo a falar das 7 ilhas, né, ou das 4 que eu conheço, é loucura, conseguir muitas combinações possíveis. Mas, atendendo a pergunta, por exemplo, Gran Canária tem um shopping grande, sabe? Um shopping que você encontra tudo o que você quer. É como se você está em Floripa e vai aqui no Vila Romana, lá você no Shopping Beira-Mar, vai achar as mesmas lojas, vai achar todos os produtos que você precisa coisa depois também de, quer dizer, eletricidade, né? Precisa alguma coisa de carro, para reparar um carro. Vai encontrar os concessionários, vai encontrar lá muitas lojas para reparar, para comprar carro, para, quer dizer, se você quer uma moto, por exemplo, eu gosto de motos, né? Você quer uma moto assim potente, você encontra lá, compra lá e curte lá dessa moto. E depois você pega, por exemplo, o carro, e o bom que como é uma ilha pequena, elas visitam lá e em 30 minutos podem estar da montanha, né, ou da trilha, da parte mais rocosa, pode estar, numa praia totalmente isolada, no meio de um caminho que desce, e você chega lá e fica sozinho, ninguém chega lá. Eu tenho praias muito bonitas, muito, assim, perdidas no meio da nada. Então, é muito prático, é muito cômodo, também para uma pessoa que é iniciante, falaria. Ou também, por exemplo, eu falei, pode pegar uma moto, sabe? Pode comprar uma moto barata, depois o dia que ele vai embora. É uma coisa que eu fiz, por exemplo, em Tulum, México. Eu comprei uma moto e depois eu vendi ela por o mesmo valor. 3 meses depois. Isso aí, uma moto, custo zero, eu só paguei a gasolina. Compreende? Então, isso também pode ser feito nas Canárias, sabe? E como é um lugar tão pequeno, eles podem ir lá, curtir e pam, chega a tábua de surf, né? Coloca lá na moto, prum, chegam, vai na praia, curte, depois, quero um pouco mais de vida social. Tem muitos barzinhos, tem muitas baladas, tem aulas de salsa, por exemplo, eu também fiz lá. Tem tudo que você quer. É muito legal. É muito legal. Aqui, enquanto você estava explicando na Wikipédia, Gran Canária, você falou que é uma ilha pequena, mas assim, ainda é uma ilha que tem basicamente 3 vezes o tamanho de Floripa e 2 vezes a população. Então é grande. É grande. Tá, sim. Falo pequena comparada com outro país como a Espanha, obviamente com quase um continente que é Brasil, né? Sim. Mas não, sim, dá para muita coisa, Canária, sim. Uhum. É bom destacar essas coisas, porque tem muita gente que acha, assim, com algumas coisas que a gente fala aqui, que, para você começar uma vida de nômade, você precisa viver, assim, no meio do mato, isolado de tudo, de todos, só com seu computador, um pouco de internet. Não, você pode ter a sua vida normal, com acesso a tudo que você tem no dia a dia, e ainda assim conseguir otimizar algumas coisas. Não, você ainda tem, tipo, especialmente nas Canárias, você tem uma comunidade nômade bem grande, né? Então você consegue fazer contatos ainda, você consegue conhecer muitas pessoas de todo canto. Uhum.
Então, o custo de você fazer isso é bem pequeno. Né? Você não precisa abrir tanta coisa do seu dia a dia. Só precisa sair dessa tua zona de conforto, basicamente. Correto. E também, Canárias tem muitas opções. Como você falou, conseguir mensalmente coisas muito baratas. Muito baratas. Sabe? Também, se você quer luxo, vai encontrar luxo. Tá? Então, é um lugar que dá para encontrar o seu lugar. Eu acho que é um lugar muito legal para encontrar o seu lugar. Por exemplo, se você quer ser Nova York, Miami, sabe? Se você não tem dinheiro, vai ser muito complicado, sabe? Encontrar alguma coisa em budget, né? Assim, um orçamento, um dinheiro pequeno. Mas Canárias dá para muita variedade. Recebe bem a todo viajante. E na Espanha também é a área mais fiscalmente atrativa junto com o Ceuta e Melilla, né? Que tem tantas vantagens do IVA, que é mais baixo, para quem tem negócios, empresas mesmo. Também tem algumas vantagens lá se você tem empregados, se faz investimento local e tudo mais, mas enfim. Né? Ainda assim não é o melhor regime fiscal da Europa, né? Tem países melhores, como o próprio Chipre. Com certeza. Que foi o seguinte lugar que eu fui, fiscalmente. Já podemos engatar aí, né? Então, Ilhas Canárias, o seu próximo destino depois foi o Chipre. Você foi lá pegar residência fiscal cipriota ou assim, tinha algum outro motivo? Ilhas Canárias, eu voltei para a Península e depois assim fui para Chipre. Qual foi o motivo de Chipre? Porque era o lugar, eu fiz uma consulta, né, precisamente. Olha, aconteceu que, cara, eu tenho que compartilhar isso com a audiência. Quando alguém começa com esse mundo dos impostos, reduzir os impostos, sabe? Planta essa semente aqui na mente. Cara, se eu voltasse para trás, algumas vezes me perguntam, Miquel, se você fosse falar alguma coisa para o Miquel de 22 anos, 21 anos, 19 anos, eu falaria, contrata, paga uma consulta. Cavalheiros, o tempo que eu perdi procurando na internet artigos, sabe, na Google, aqui na Wikipédia, X, lá, coisas desatualizadas, todas as mal informações, para depois eu pagar uma consulta, sabe, com um estratega internacional de impostos, igual, né, que é SET, igual que a gente faz. Olha, em uma hora, ele organizou uma forma a minha vida que é um desses turning points que eu falo, meu Deus, foi um antes e um depois. Se eu não tivesse pagado essa consulta, eu talvez ainda estaria triste, sabe? Ainda estaria procurando soluções, estaria talvez procurando nas Ilhas Canárias uma coisa meio assim, que não acaba de ser uma solução bem offshore, não acaba de ser uma solução 0% de impostos. Estaria meio atrapado lá. E, cara, mudou a minha vida para bem exponencialmente. Então, essa pessoa foi que me falou, olha, se você vai, por exemplo, para Panamá, pode ser um pouco, sabe, suspeitoso para a Espanha, não sei o quê. É melhor, sabe, você tem um país ponte aqui na União Europeia, vai para Chipre, e lá você vai pagar 2,65% de impostos anuais. E eu pensei, nossa, que bom. E pode criar uma empresa aqui, que essa empresa vai enviar os dividendos aqui, o salário aqui, conta de banco aqui, lá. E, sabe, todo o plano. A gente desenhou o plano. Eu gostei muito. É uma coisa bem complexa. Eu gosto da complexidade. Eu comecei a jogar xadrez com 5 anos. Ganhei campeonatos de xadrez com 8. Já, xadrez, sabe, entrou na minha vida com essa parte de estratégia sempre. E eu vi esse como um jogo de xadrez na vida real. Era muito, muito emocionante para mim. Estava muito entusiasmado por isso. E, nossa, foi... Cara, peça. Isso é. E tinha que pegar o voo e chegar aqui em Chipre, estar 60 dias para isso, aquilo, criar empresa aqui e lá. E, cara, me enamorei desse mundo, sabe? Tanto que agora pues, eu faço as consultorias, eu tento, né, ser essa pessoa, né, que é a virada de chave para alguém, o turning point, que ajuda essa pessoa a realmente viver uma vida mais alinhada com o propósito, porque realmente o mundo é tão variado, como a gente falava, né? Mesmo Floripa, mesmo na própria Ilha Canária encontra tantas coisas. Imagina no mundo, né? Quando começa a ver que tem tantas opções offshore, que tem tantas pequenas áreas também cinza, né? Tem esses matizes, tem essas coisas, fala, nossa, meu Deus do céu, realmente eu posso e todo mundo pode criar uma vida à la carte. Assim como um cardápio, escolher o melhor do melhor de todo mundo. No final acaba sendo uma questão de...
acaba sendo uma questão de preferência pessoal, né? Você tem opções assim, muito atrativas em quase todos os continentes do mundo. Então, depende do tipo de vida que você quer viver mesmo. Você quer viver assim no meio do mato, quer viver numa montanha, quer viver à beira da praia, quer viver numa grande cidade. Tem opção para tudo isso. Sabe? Só precisa sentar e planejar. Isso é. E em relação ao Chipre, só para quem não está ciente, né, é um dos países em que é mais rápido e fácil conseguir uma residência fiscal, né? Você consegue, geralmente, a boa parte dos países precisa que você fique 183 dias no ano para você conseguir uma certidão de residência fiscal. No Chipre, se você tem ou uma empresa, ou um registro de autônomo, ou um emprego lá, você consegue ela em apenas 60 dias, ou seja, 2 meses e você consegue ter uma residência fiscal, que é extremamente importante para, não para o brasileiro, porque o brasileiro, se quiser fazer a saída definitiva, só sair do Brasil e entregar a declaração, mas, por exemplo, para o português, né, que é o mesmo exemplo do espanhol, mais ou menos. O português que quer se mudar para um paraíso fiscal, ele ainda é tributado em Portugal por mais 5 anos depois da saída dele. Porém, se ele vai primeiro para um país que é whitelisted, um país assim da União Europeia, que Portugal curte e tudo mais, sai, comunica a saída para Portugal. Portugal, beleza, você saiu, tá morando num país que a gente respeita e que gosta, ok, saiu. E aí do Chipre vai para onde quiser, vai para Dubai, vai para, enfim. Né? Então é mais ou menos essa a estratégia que está sendo mencionada. Você ficou 60 dias no Chipre ou chegasse a ficar mais tempo ali no país? 60 ou 61, cara. Ok. Ai. Sim. Não, gostei, mas olha, me sentia isolado num lugar, na esquina do mundo lá, do Mediterrâneo, sabe? A minha cabeça já estava, como eu falei para vocês, na parte mais tropical. Então já cumpri os dias lá bem certinho, né? Tudo legal. 60, os voos bem calculados. E depois já me fui para México. E como você passou esse tempo lá no Chipre, cara? Você visitou alguma coisa ali? Ficou só trabalhando, focado ali? Como é que foi? Olha, curti bastante. Gosto muito da natureza, gosto muito de trilhas, de esporte, então aproveitei muito. Por exemplo, tem assim como passeios, né? Nas rochas, tem como nas calas assim, de pedra, muito bonitas lá. Tem covas naturais também, águas turquesas, assim, azul, bem claro, muito lindo. E tem também alguns bosques, tem área muito boa, mas realmente eu fiquei bastante focado trabalhando. Honestamente, também já estava pensando mais na parte de vou ganhar dinheiro para quando eu vou realmente para o lugar que eu quero ir, que é a América, tenha dinheiro suficiente para curtir. Então, fiquei muito focado mesmo em laptop, lançamentos digitais, né? Talvez algum daqui conhece Érico Rocha, a fórmula de lançamento, todos esses temas de marketing digital. Eu fiquei muito focado nisso, lançar os meus produtos digitais, escalar minha empresa e pouco mais. Mas, sim, foi assim, como um período mais de ponte, né? Como uma coisa mais transitória para mim. Eu ainda gostaria de ouvir um pouquinho mais do Chipre, assim. Uma coisa que o pessoal fala é que o nível de inglês lá é muito bom. Confere? Absolutamente. Mais sotaque a comida britânico? Também é muito boa. Sim, o sotaque é grego. Sabe, como se você falasse com ilha grega. Eu fui, por exemplo, para Atenas, um pouco antes disso. Não, viagem só turista para curtir. E eu falava, obviamente, inglês lá. E é o mesmo sotaque. Também normal por a proximidade, né? Muito cipriota, obviamente, também fala grego, é bem frequente lá. E muita influência também, tanto da Turquia, que fica bem perto, como da parte grega lá, na parte de gastronomia. Muito boa. Sabe como... Chipre do Norte? Não fui, mas, cara, Chipre do Norte, bem interessante. Essa área cinza do mundo, do mapa, né? Tem muitas histórias também. Você, quando vai no Chipre do Sul, né? Começa a falar com pessoas e fala no Chipre do Norte. Sabe, tem coisas que eu falo, realmente será certo, sabe? Tem coisas, pilantragem lá que eu penso, meu Deus do céu, as coisas que acontecem lá no Chipre do Norte. Não sei se é verdade ou não, mas bem interessante essa parte do mundo, né? Aí quando eu também comecei a entender, nossa, mesmo dentro de um país tem regiões, né? Que são diferentes, que têm leis diferentes, que você tem aeroportos que não estão traqueados, né? Você entra lá, sai, voa por esse aeroporto, sai para outro lugar do mundo e ninguém sabe onde você está, não está tão
controlado, então pensei, meu Deus, e só é uns metros mais para cima, sabe, uns quilômetros mais para cima, e a fronteira mesmo eu não cruzei, mas falaram que é um campo aberto, sabe, você caminha e um dia está em Chipre Norte e um dia está em Chipre do Sul. Tá bem curioso. Esse ponto que o Miquel mencionou é porque o Chipre do Norte não é reconhecido por praticamente ninguém no mundo além da Turquia, basicamente. Tipo, o Chipre do Sul é a parte grega, o Chipre do Norte é a parte turca, e Isso. se você cruza do Chipre do Sul para o Chipre do Norte, pega um voo de lá ou pega uma balsa, o Chipre do Sul não sabe que você saiu. Porque não tem troca de informação ali, porque o Chipre do Norte não é reconhecido por ninguém. O Chipre oficialmente não reconhece o Chipre do Norte. Né? Então, uma situação bem zona cinza, assim, é interessante. Qual cidade É uma coisa que popular? acontece também em outros territórios ocupados, por exemplo, se você está na Sérvia e sai por Kosovo para Montenegro, a Sérvia não tem registro que você saiu. Isso também pode ser um problema, por exemplo, se você entra por Kosovo e depois vai para a Sérvia, porque o Kosovo não dá um carimbo de entrada sérvio. Então, tipo, peraí, como que você entrou na Sérvia? Cadê o seu carimbo sérvio? Seu ilegal, né? E, Miquel, que cidade que você ficou em Chipre? Assim, tem algumas cidades mais conhecidas, né? Pafos, Larnaca, Nicosia. Qual você escolheu assim, para essa ida? Olha, eu escolhi Nicosia para ficar, para estar lá. Também tenho... sim, vi diferentes, né? Estava entre Limassol, nesse momento estava bastante caro para o meu nível de vida, né? Para o dinheiro que eu tinha, o orçamento. Então, Limassol era muito caro demais. Pafos estava como bastante baixo, Nicosia estava como melhor conectado também, mais perto do aeroporto. Mas eu fui para Pafos para fazer trâmites, que era muito mais rápido. A fila de espera, né? Era muito mais curta, o tempo de espera mais curto que se eu fizesse o mesmo trâmite na Nicosia. Então, mesmo eu estava base Nicosia, eu fui bastante para Pafos e depois algum dia só para curtir um restaurante, uma saída ou a parte marítima, né, o porto marítimo de Limassol, aí se curti bastante. Sim, mas base Nicosia. Legal. E uma coisa interessante também, quando eu morava em Portugal, assim, para a galera que está procurando, assim, quer imigrar na base do emprego, tinha muita vaga para falante português. Quando eu morava em Portugal, aparecia direto vagas, assim, de algumas empresas cipriotas em Limassol, procurando, por seja lá qual motivo, falante de português. Isso eu não sabia. Uhum. Legal. De forma geral, assim, o Chipre mesmo para quem quiser ficar lá o ano inteiro, né? A ilha também é bem grande, tipo, mais do que 10 vezes o tamanho de Floripa, acho que quase 20 vezes o tamanho de Floripa, e 1 milhão e pouco de habitantes, assim, então tem coisa para fazer, né? Não é uma ilha pequenininha, igual, sei lá, ilhas do Caribe, enfim. Sim, e olha, muito bem conectada, sabe? Tem Turquia muito perto, tem Grécia também, que é um lugar incrível para curtir, todas as ilhas, Mykonos, né? Todas as ilhas bem boas lá na Grécia. É bem conectado lá. Quem gosta mais da parte do Middle East, bem, parte do Dubai, tudo, é um voo muito curtinho. Então, quem gosta dessa parte aí, nossa, Chipre está bem situada lá. E fiscalmente um dos mais atrativos de toda a Europa, de longe. É fácil também. Sim. Boa. E vamos lá então, México. O que te levou para lá? Qual foi a sua base no México? Conta um pouquinho mais dessa experiência indo para lá. Olha, México também foi assim como essa transição, sabe, que eu falei, tá, agora o seguinte desafio do Miquel, né, nessa aventura qual é? Eu pensei, tá, eu já esteve num lugar, né, base espanhola, idioma espanhol, tá, estive num lugar mais assim, grego, língua inglesa, tá, e depois falei, tá, agora eu quero um lugar mais longe, mais que ainda eu possa falar espanhol. Então, tinha diferentes lugares. Por enquanto, o Brasil não estava no meu radar. Pensei, mais para frente, vou ir para o Brasil, mas não ainda. E México foi um lugar que eu falei, nossa, é bom. Também eu vou falar outra coisa para vocês. México era muito fácil, porque também estava em situação de Covid. E era o único país do mundo, sabe, dos poucos países, eu acho que eu posso contar com essas mãos, mas quantos países estavam abertos as fronteiras para estrangeiros, para não residentes. Um deles era México. E dentro do México, o lugar mais aberto de todos era Quintana Roo. Quintana Roo é a parte da Riviera Maya, a parte do Caribe, a parte leste do México, aí onde você tem Cancún, você tem Playa del Carmen, tem Tulum. Essa área lá está bem aberta.
E mesmo assim, que era como uma bolha, era uma coisa, um mundo diferente. Todo mundo falava de máscaras, de vacinas, tudo lá. E você caminhava por Playa del Carmen, você caminhava por Tulum, todo mundo lá, vida normal, sabe, como se nada acontecesse, cara. Estou falando em plena assim, explosão forte do Covid. Era bem tranquilo, bem de boa. E quando eu vi tudo isso, né, pesquisei, encontrei tudo isso, eu falei, nossa, cara, eu quero ir para lá. Então, peguei avião, Chipre escala, eu acho que é Frankfurt, para México, para lá. Foi basicamente me Essa levou para a região história do... também. A história estava completamente aberta também durante a pandemia. Isso mudou um pouco depois, com pressão da União Europeia, mas era basicamente isso. Parecia que a pandemia nunca tinha acontecido. E além do México, se não me falha a memória, foi o Brasil, acho que ficou aberto também, uma parte da pandemia, por um bom Montenegro e Costa Rica, não foi? Costa Rica estava aberta também. Foram Uhum. poucos países. Mas todos se beneficiaram bastante, cara. Você olha no Nomad List, ainda hoje, assim, aquela região, Playa del Carmen e tudo mais, virou um puta centro de nômade. Né? Sim. Quanto tempo no total você ficou no México, só para ter uma noção assim, do nível de experiência? Aí no México eu fiquei primeiro 10 meses. 10 meses no México. Tá, e também vou falar que a gente trocou aqui de roupa porque está quente aqui em Floripa, meu Deus do céu. Coisa incrível. México, 10 meses. Eu fiz um visa run para ampliar um pouco mais. Né? Primeiro te dá 6 meses e depois pode ampliar um pouco mais. Olha, uma dessas coisas, sabe, também que eu vou falar. Mesmo assim, estar mais de 6 meses num país, sim, realmente na teoria, sabe, você passa a ser residente fiscal, paga impostos, tudo assim, mas na prática, muitos países não têm essa imposição de, você vai pagar impostos, você ainda, né, mesmo está em condição de turista. Uhum. Geralmente você está com uma residência permanente, uma residência legal e tudo mais, é mais monitorado, mas você está como turista, nem tem uma cédula, nem tem um número de identificação fiscal. Né? Muitos países não conseguem nem ligar para isso, não conseguem nem perceber isso. Mas, 10 meses. E você ficou como base primariamente ali em Quintana Roo mesmo? Olha, foi engraçado, porque foi uma viagem que eu me fui surpreendendo, sabe? O México me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Fiquei muito surpreso, porque as coisas saíam, como falar, muito orgânicas, muito orgânicas. Eu cheguei lá em Playa de Carmen, porque foi um lugar que eu pesquisei, né, muito digital nomad, etc. Então era muito fácil para fazer negócios, encontrar outras pessoas como eu, né, viajando pelo mundo, tarará. Isso, eu cheguei a Tulum, escapando de um furacão, aí força 4, 5, assim, um desses bem fortes. O mesmo dia, estavam lá colocando todas as madeiras nas janelas, tudo cobrindo, parecia um apocalipse zombie, sabe desses filmes. Eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer aqui, sabe? Vai destruir toda a cidade. As pessoas com muito medo mesmo, falavam que era um dos piores dos últimos 20 anos, coisa assim. E eu, meu Deus do céu. E aí, no último momento, eu estava com a minha namorada nesse momento, e a gente falou, cara, o que vai acontecer? Os postes aqui da eletricidade, água, tudo, a gente vai estar como num bunker, sabe? Como numa guerra, nos próximos 7, 10 dias, até que tudo voltando ao normal. Não é melhor pegar, sabe, um táxi bem rápido agora, sair, ir para outro lugar, perto, mas que não pegue no olho, sabe, do furacão? E a gente foi para Tulum só para escapar. E mesmo assim, a gente saiu, já quando o toque de queda, né, a última hora para sair da cidade. Em casa, né? Isso. Saiu de forma assim, ilegal. Saímos e depois o táxi tivemos que pagar, dimos uma propina bem boa, porque o cara nos ajudou a sair de forma assim, meio por fora, né? E ele depois teve que voltar como furacão. Propina em espanhol é gorjeta. Pro pessoal. Beleza, aí está. Não gorjeta, um tip, né? Beleza, sim, você vai fazendo aqui a tradução do meu portunhol para o português real, tá bom? Pode ser. Então, temos aí um dinheiro para ela e a gente já entrou em Tulum, eles estavam fechando também em Tulum, mesmo lá, e nós fomos os últimos hóspedes para entrar. Estávamos entrando e depois de nós entrar lá, fecharam a porta e eu lembro que começaram a colocar as madeiras
porque a gente falou por WhatsApp que estamos chegando a 20 minutos, lá. Entramos, colocaram madeiras toda na porta e a gente ficou lá num bunker, né, nessa hospedagem, quase por 20 horas, 24 horas, coisa assim. Bem assim. E depois já, a gente tinha planejado ficar 5 dias em Tulum, continuar viajando, tarará, mas a gente gostou de Tulum, eu gostei muito de Tulum. E nós, foi um mês, depois ampliei para 2 meses, depois ampliei para 3 meses, e finalmente fiquei 3 meses e meio lá em Tulum. Tive uma boa comunidade, praias boas, jungla, sabe? Essa parte selvagem, essa selva, assim, bem abundante. E gostei. E depois daí, continuei a viagem. Todo o México, diferentes estados, com ônibus, todo terrestre, até chegar à cidade de México 10 meses depois. Então foi bastante legal. Então, Conheci lá Valladolid, Mérida, Campeche, Chiapas, que mais? Oaxaca, eu fiquei 3 meses em Oaxaca, muito legal, adoro Oaxaca. Cidade de México, Cuernavaca também, um pouco mais no sul do México, da cidade. Muito legal, México, muito legal. A nível de qualidade de vida, assim, se você tivesse que escolher as principais cidades, você disse para não morar aqui pelo menos alguns meses do ano, quais você colocaria assim no seu top do México? Tem cidade assim para conhecer por uma semana, um fim de semana, e outras cidades que são melhores para, sabe, se estabelecer. Quais você colocaria nessa categoria? Sim, eu vou falar disclaimer, né, pequeno aqui, mensagem para a audiência. É muito pessoal, cada um que quer, né? Para Miquel, número 1, Oaxaca. Com certeza. Oaxaca, cidade, né? A parte do interior, sem praia. Oaxaca, capital, vamos falar. Cara, adorei lá. É um lugar que eu poderia ter uma casa, sabe? Então, quando alguém me perguntar, você ficaria aqui? Sim, não. Eu tenho uma pergunta que para mim me força mais a pensar realmente se eu ficaria aqui ou não. Você compraria uma casa? Eu investiria, sabe, grana boa, uma boa casa lá. E a resposta é Oaxaca, sim. Tulum, ou perto de Tulum, não sei se seria Tulum, na cidade, né, no centro, mas perto de Tulum, 15 minutos de Tulum, compraria também, com certeza, absoluta. Toda essa área dos cenotes, toda essa incrível, da jungla, incrível. Que mais? Depois, não ficaria, não teria uma casa, não, mas para curtir a natureza, Chiapas é um lugar impressionante. 100% recomendado para todos os amantes da natureza. Chiapas tem partes da cachoeira, tem cachoeiras do Chiflón, parques naturais lá incríveis. Chiapas tem lagos também, Lagos de Colón. Uau, coisa da natureza que eu pensei, não acredito que isso existe na realidade. Teve momentos onde eu falei, a realidade supera a ficção. Mesmo de tão assim. lindo que era. De tão lindo que era. Pô, Sim. Você chegou a conhecer muito também da parte de, assim, ruínas maias e astecas e coisas assim naquela região? Sim, também. Tulum, por exemplo, tem essas bem perto da praia, tem acima da praia, tem as ruínas maias. Tem várias. Conheci também alguma dessas, né, pirâmides que tem lá, bem no meio da jungla. Você não vê nada e caminha, né, chega lá e encontra uma loucura monumental lá, em meio da nada. E você fala, meu Deus, que levou, não, essas pessoas, esses antepassados a construir lá nesse ponto exato. É bem curioso essa história. É bem curioso estudar todo esse porquê. Uhum. E, assim, você tem agora experiência morando no Brasil também, que é o outro maior país da América Latina, junto com o México. O que você vê, assim, de coisas que são similares entre os dois países e coisas que são muito diferentes? Uhum. Por exemplo, entre Brasil e México? Isso. Assim, como você compararia os dois? Tá. México como falaria? Eu acho que tem uma influência muito mais ocidental, por dois lados. Um da Espanha, né? Tem muitas coisas que você vê que adotou, né? Da Espanha, da conquista, ou que essa parte mais de influência. E tem muito também da parte dos Estados Unidos. Então, vejo no México um país muito mais ocidentalizado.
Brasil, por outro lado, não. Tem, com certeza, né? Tem, obviamente, lugares como Balneário Camboriú, tem lugares, né? Assim que são muito mais como se fosse o Miami aqui do Brasil, não é? Mas tem uma parte muito mais, ainda, como falar, é outra cultura. É uma coisa muito mais, a Mais palavra local, seria né? mais local, mais autêntica, mais, sabe, ainda como uma Espontânea. raiz mais, sim, mais espontânea, uma raiz mais, pum, ainda é a raiz do Brasil, sabe? Não é raiz do Brasil com influência de X. Eu acho Uhum. que tem algo mais, um DNA, um ADN muito mais autêntico, pelo menos nos diferentes lugares que já esteve aqui no Brasil. Saquei. E na parte, assim, de... Isso, como é um dos países também que você tem mais experiência, então acho que é um ponto que vale mencionar, que as perguntas que a gente mais recebe, geralmente, quando a gente vai falar de um país para morar no exterior, são segurança, custo de vida, Sim. saúde e educação. Geralmente são as que o pessoal mais pergunta. Como você reagiria no México essa parte, comparando assim, com a vida que você tem no Brasil? Uhum. E outra que me pergunta muito é a velocidade do Wi-Fi também. O Wi-Fi é bom ou não? Internet, Né? né? Essas aí, sim. Olha, vou te falar, por exemplo, só em Tulum, eu mesmo, para alguém que começa, né, parece que, por exemplo, eu pensava, nossa, um país tem bom Wi-Fi ou não? Tem boa saúde ou não? Tem segurança ou não? Posso te falar, em Tulum mesmo, você caminha 3 blocos para lá e você está no lugar narcotraficante, sabe? Está num lugar bem, bem, bem perigoso. Você caminha 3 blocos para lá, está num lugar privativo, um lugar com muita segurança, um lugar bem fechado, uma coisa que você fica bem, 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 bem tranquilo, nunca vai acontecer nada. Então, se já acontece, cara, com vários blocos dentro da mesma cidade, num território assim pequenininho, né? Imagina falar de um país inteiro. Então, quando eu quero trazer essa parte da consciência, né? Quando eu mais viajo, dentro do mesmo lugar, por exemplo, mesmo do mesmo bairro, dos mesmos vizinhos lá, tem umas casas do Airbnb que você pede para elas, você me pode mandar o Wi-Fi, a velocidade do Wi-Fi, e é bem ruim. 3 megabytes, 4 megabytes, sabe? Não dá para fazer na chamada de Zoom. Depois vai a outro Airbnb, que está na outra rua, uma rua de diferença, e ela tem instalação de fibra óptica. Tem 120, 150, coisa assim, sabe? Eu, por exemplo, peguei 70 megabytes, sabe? Parecia de boa, nas montanhas de Minca, na Colômbia, sabe? Então, quem esperava, eu pesquisei diferentes, encontrei 9 que não tinha nada, não tinha mesmo nem Wi-Fi, zero, não pegava nem sinal do 4G. E depois que fez uma instalação assim bem foda para os viajantes, os viajantes dos nômades digitais, etc. E eu pegava lá na velocidade boa, 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 muito melhor que muitas cidades principais na Colômbia, que eu morei vários meses lá na Colômbia, também no México, no Brasil. Então eu falei para todo mundo, olha, segurança. Por exemplo, Floripa, muito segura, mas não tem nada a ver com a segurança do Nordeste, né, da Fortaleza do Brasil. Então, quando alguém pensa em país, eu gostaria a mensagem que fosse: não pense no país, não pense mesmo no estado, não pense na cidade, pense em onde você vai estar e também os hábitos que você vai ter. Porque você vai estar muito mais seguro se não beber álcool e se você se expõe bebendo álcool. A segurança não é do bairro, é que você bebeu álcool ou você não bebeu álcool, então você vai estar muito mais protegido, vai estar muito mais alerta. Então, tem muita parte também de cuidado pessoal. Também, se a pessoa... Ok, álcool é uma coisa, mas assim, pega o seu nível de segurança e coloca muito abaixo, o pessoal começa a usar outras drogas, ou, por exemplo, sai com prostitutas. Você viu... Pô, quando eu tava vindo aqui pra Colômbia, eu fiquei um pouco com medo, fui dar uma estudada nesses casos, estavam falando aqui de escopolamina, que estavam drogando estrangeiros e tal, e tu vai ouvir as histórias. Cara, vamos usar cocaína 3 horas da manhã num bar, no meio do nada. Ok, cara, você é um idiota, sabe? Você foi drogado porque você é burro. Mulher dando aplicativo diretamente para casa dele, sem conhecer ela na rua, sem saber quem é, só pum, bem diretamente, endereço de casa. Inteligência. E acho que é um ponto assim que se aplica muito para América Latina inteira. Acho que não diria nem México nem Brasil, América Latina inteira. Na Europa eu diria que é menos, mas na América Latina é muito importante essa questão
realmente dos bairros, porque praticamente toda cidade latino-americana vai ter bairros de alto nível, em que você vai ter um bom nível de segurança, vai ter restaurantes fodas, comida fantástica de todos os tipos, vai ter escolas privadas boas, vai ter um hospital privado de qualidade também, seja na Argentina, seja na Colômbia, seja no México, etc. E vai ter os bairros barra pesada, porque são países que têm bairros barra pesada. Né? Então, acho que nesse país em específico é muito mais importante você pesquisar antes onde você vai ficar, quais os melhores bairros e tudo mais. E é legal que tem cada vez mais conteúdo na internet sobre isso. Né? O nosso amigo lá, o My Latin Life, por exemplo, que lança guias de quantas cidades da América Latina. Cadê o pessoal ver, tipo, você vai para o Rio? Não fica no Complexo da Maré, né? Vai para a Zona Sul, vai para a Barra, né? E aí você fica tranquilo, grande maioria dos casos. Totalmente, e mais também, vou falar, eu estou lá na Espanha, posso falar de muitos bairros muito perigosos, muito mesmo, não é só Latinoamérica. Sabe, você vai em Barcelona e tem lugares, cara, você não quer nem entrar lá. Você vai na Gran Canária e nem a polícia quer entrar em alguns bairros de Gran Canária, sabe? Então parece que o problema é Latinoamérica, a Latinoamérica é perigosa, né? Uma mensagem que eu ouvi muito, mesmo lá na Espanha, né, na Europa. É como que esses países, né, também Reino Unido, que os cidadãos nunca vão para outro lugar, sabe? Sempre ficam lá nessa matrix, sabe? E funda muito medo. Tem muito nas notícias coisas ruins que estão acontecendo sempre em Honduras, em Brasil, em Colômbia, sabe? Todo ruim, sabe? Aparece nas notícias da Espanha, sabe? Eu vi tantas centenares de notícias de coisas ruins que acontecem, sabe? Então, sempre penso, cara, realmente tenha a mente aberta e pense um pouco, sabe? Segurança está em todo lugar. Por exemplo, vou falar, nunca foi roubado nada. Nem um centavo, nem um iPhone, nem uma carteira, nada. Desde novembro de 2019 que eu comecei a viajar. Zero. E viajei por todos esses lugares. Então, Latinoamérica, se alguém me pergunta, é super segura. Por quê? Porque você faz um lugar seguro também, com as suas escolhas. Acaba sendo sempre uma questão muito de informação, né, cara? Se você não sabe o que tá fazendo, obviamente a chance da merda é muito maior. Então, o básico é você estudar para onde você está indo, você entender como funcionam as coisas, não sair, sabe, você é gringo, vou visitar a favela porque eu vi num filme, sabe? Não, e eu escuto isso direto, não é um exemplo assim aleatório, sabe? Todo gringo que tá vindo aqui pro Rio, tava vindo lá pro Rio agora que eu tava lá, tipo, como é que faz para ir pra favela? Tipo, não, você não vai, não acontece, esquece, deixa de ser idiota. É isso. E assim, a nível México, quais você diria que são os principais atrativos para quem assim, quer se mudar para lá? A parte de imigração, por exemplo, é tranquila também? Como é que funciona? Tranquila. Olha, México, a experiência que eu tenho, e eu trabalho, né? Tenho vários parceiros, tenho equipe lá no México, eu ajudo pessoas a fazer movimentos no México. Cara, quando você tem os contatos certos e a informação certa, tem a quantidade de recursos, né, monetários para fazer as coisas, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível e mais, vou falar de forma 100% legal. Tudo. Então, a migração é super fácil. Tem muitas opções de migração. Tem muitas áreas na lei mexicana que há pessoas que não conhecem. Por exemplo, você tem uma coisa que é acta de nascimento, né, em espanhol, e você pode se registrar como uma pessoa mexicana. Isso te dá acesso a um passaporte por uma via muito mais rápida que a naturalização, sabe? Mesmo assim também, se por exemplo os pais têm um filho no México, se alguém, por exemplo, tem uma namorada, né, os dois estão viajando e quer tirar o passaporte mexicano bem rápido, eles podem ir no hospital lá, ter o filho lá e vão ter a nacionalidade muito rápida. Também no México, igual acontece no Brasil, né? Podem vir aqui no Brasil. Então, filho ganha cidadania imediatamente e os pais ganham residência permanente e podem obter cidadania em 2 anos. Em muito pouco, isso é. Bem rápido. Então, o México tem muitas opções, sabe? É um país que tanto para cidadania como para residências, por exemplo, a residência temporal é uma coisa boba, é uma coisa muito rápida mesmo. E depois dura 4 anos e depois troca para permanente, e a permanente nunca expira, nunca caduca. E a residência, assim, o processo de residência, quanto tempo demora? Porque
Aqui, por exemplo, na América do Sul, a gente tem exemplos bem díspares. De Paraguai, que leva menos de uma semana, você faz tudo, já recebe depois documentos por correio. E você tem o Uruguai agora, que está com uma fila aí de 3, 6 meses para você fazer o procedimento de migração lá nas migrações em Montevidéu. Para qual lado do México tem nesse quesito? Correto. E a resposta depende dos contatos que você tem. Faz toda a diferença. Eu conheço pessoas que quiseram fazer a parte da residência temporal. Eles sozinhos, para poupar, para fazer o mais low cost do mais low cost, fazendo tudo, pesquisando onde eles têm que ir, preenchendo os formulários, tudo, sabe, o mais low cost possível. E ainda estão esperando 8 meses depois. 8 meses depois ainda não tem o documento, porque demora, e agora é isso. E tenho que pedir, por exemplo, a cita, e depois no SAT, né, lá nas oficinas, demora 2 meses, em alguns estados, né, em algumas localidades. Então, é bem demorado. E depois eu processei residências temporais em 3 dias, 2 dias, para você entender. Para você entender. A diferença de contatos, né? Tem esses contatos e chega lá. Da sua vida, né? Claro. Essa pergunta é a pergunta. Isso, Danilo. Quanto custa, sabe? Quantas coisas poderia fazer? É custo de oportunidade, cara. Sabe? Eu penso, essa é a pergunta. É muito chave. Eu penso, quando eu tenha, cara, se eu chego a 80 anos, né? Vou olhar atrás e vou pensar, meu Deus, que bom que eu tivesse, que sei, mais $5.000 no meu banco, ou que bom que eu tivesse mais 8 meses no meu banco de vida, de tempo, né? Cara, eu preferiria 8 meses de vida que o dinheiro que eu tivesse na conta do banco, com certeza. Sim. Pô, legal. Então, residência temporária, dá para conseguir em menos de uma semana, basicamente, fazer todo o processo. E aí você... Um ponto que vale mencionar, você tendo residência temporária, você não necessariamente vira residente fiscal. Em alguns países, quando você obtém residência, já querem te tornar residente fiscal, mas no México não. Né? Se você tem uma outra residência ali no México, você não está passando uma parte do ano no México, você não vira residente fiscal lá. Não. E mesmo pode vir conta de banco, muito fácil com residência temporária, pode ter carteira de motorista, carro, moto, fácil. Uhum. E aí depois do período lá consegue se naturalizar. Essa coisa da acta de nascimento também, acho que é importante a gente clarificar um pouco mais, assim. Basicamente, tem a opção de turismo de nascimento de ir para o México dar a luz, mas essa acta de nascimento é meio que registrar o seu filho no registro mexicano, mesmo que ele não tenha nascido no México, certo? Correto, é correto. Tem uma janela de tempo, que você, por exemplo, pode ser nascido, quer dizer, no Brasil, e depois os pais vão lá e registram o filho na ata de nascimento. Isso também dá vantagens depois para naturalização, passaporte, no futuro, quando seja maior de idade, adulto, etc, etc. Dá facilidades. Esse filho não ganha automaticamente o passaporte mexicano, mas se ele quisesse mudar para o México em algum momento, quanto tempo ele precisa para naturalizar? É que não é um processo de naturalização. São 2 departamentos diferentes no México. Um é o departamento de naturalização, e a parte de imigração, e depois tem outro, que é o departamento que assina, que dá os passaportes. Através dessa ata de nascimento, você vai por uma via muito mais rápida que a via dos 6 anos da naturalização. É bem mais rápido, questão de meses. Uma questão basicamente de autenticar os documentos, né? Você vê, sim, o documento verdadeiro, logo está aqui o teu passaporte. Correto. Você precisa demonstrar com a ata de nascimento. Você precisa ir lá e mostrar que isso foi feito, tem que ter a assinatura do licenciado, que fala lá no México, né? Que é a pessoa, né, oficial do governo, que assinou esse documento, que dá fé de que isso é válido, e depois com isso é muito mais fácil chegar até o passaporte. Esse é um hack muito incrível, assim. Então, resumindo, se você, digamos, casal brasileiro, está tendo filho no Brasil, pode registrar na acta de nascimento, e esse filho depois, se quiser morar um tempo no México, consegue a cidadania mexicana em meses. Sim. Dá para ser bem mais doido que isso, né? Você pode ser um brasileiro casado com uma argentina, você vai para a Colômbia, tem um filho lá, daqui numa semana você viaja para o México, registra ali, pronto, 4 passaportes para a porta da criança. Fantástico, fantástico. Você tem o teu filho nas Ilhas Malvinas, né, como é território britânico, ele vai ser britânico, só que é território disputado pela Argentina, então você pode causar uma crise internacional e pedir para a Argentina reconhecer o passaporte do seu filho também. Né? Aí fica uma situação, se a Argentina disser sim, estão diretamente atacando a soberania britânica,
E se eles disserem não, estou oficialmente abrindo mão das Malvinas. Olha, Nego, imagina com uma o avô, visita do MI6, né? Mas imagina que o avô é da Itália e depois outro é da Sérvia e tira mais 2 passaportes por descendência. Puxa tudo. Mas eu ia também não, mencionar a aliás, questão também do são melhores passaporte exemplos mexicano. porque não tem limite de gerações, Geração. né? Pode ser assim, tataravô sérvio, tataravô italiano, mas aí o avô é... Enfim, eu só queria fazer uma pontuação que o passaporte mexicano ele tem algumas vantagens em relação ao brasileiro. Você tem acesso sem visto para o Canadá, o brasileiro não tem. Você tem acesso sem visto para o Japão, que o brasileiro não tem. Então, tem alguns países assim que você consegue umas vantagens a mais. E, claro, é um documento também que não é do Mercosul. Então, se você tem meio que preocupações sobre o futuro daqui da nossa região, é uma questão vantajosa também. Uhum. E que mais, assim? A nível de liberdades no México, eu me lembro, deixa eu até puxar aqui agora se eu estou certo, que assim, era um país que tinha uma combinação de liberdades interessante que permitia tanto homeschooling, quanto armas, quanto descriminalizou também marihuana recentemente, se não me engano. Então, assim, é um país que meio que tem as liberdades que tanto algumas pessoas mais conservadoras quanto progressistas estão indo atrás, né? Especialmente a parte do homeschooling, que aqui no Brasil ainda é bem complicado. Uhum. Acho que é isso. Danilo, alguma outra dúvida em relação ao México especificamente? nem tanto assim, questão assim de talvez contas bancárias, assim que o Miquel tocou. É possível pegar uma conta em dólar, por exemplo, do México? Boa pergunta. Eu não sou mais especialista em contas bancárias de México, só conheço contas bancárias em pesos mexicanos, então não tenho a resposta sobre isso. Ok. Só para ter uma visão também geral dos custos, assim, mais ou menos quanto que sai residência temporária, permanente, carteira de motorista, para quem tiver interessado. Tá, tem, como eu falei, tem a via low cost, né, que se você quer pagar os custos só do governo, né, as taxas, essas pequenininhas, cara, é nada. Se uma carteira motorista vai custar nada é menos de $100, sabe? É muito, muito barato. Residências temporárias também, é muito barato, mas barato em dinheiro, muito caro em tempo, em dores de cabeça, essa também. Outras opções, você tem os contatos, você tem uma agência, você tem já as pessoas certas que te dá as citas, te dá tudo, te apresenta os documentos, você só tem quase que assinar, chegar lá, colocar sua cara bonita lá, foto biométricas, o que seja necessário, assinaturas, deu, sabe? Coisa muito rápida, coisa de dias, de semanas, e depois o custo é maior. Poder ir para os milhões de dólares. Entendi. Mas, assim, fazendo através do seu serviço, mais ou menos quanto a gente está falando, assim, para temporária e permanente? Tá, estaria falando uns $6,000 para a temporária, $8,000 para uma permanente, coisa assim. Beleza. E depois do México, então, você também foi visitar outros países da América Latina, não? Você falou que morou na Colômbia, eu sei que você tem residência paraguaia também. Qual que foi o itinerário pós-México? Sim, também esteve em Costa Rica, curti muito Costa Rica. Também recentemente Panamá. Não falei antes também, antes de ir para Chipre, eu passei por Portugal. Gostei dessa parte de Lisboa, Cascais, tudo aí. Gostei dessa parte. Então, mas voltando aqui para Latinoamérica, cara, Colômbia também, muito, muito legal. Colômbia, fiz de norte a sul, toda, praticamente toda, se recorrendo todos os pontos principais, todo, desde Santa Marta, Tayrona, na parte mais do Caribe, até Putumayo, toda a parte da selva amazônica, bem já na fronteira, limite do país. Muito bom Colômbia também, Eje Cafetero, dessa parte também, a Valle del Cocora, parte muito legal, Villa de Leyva, que mais? Rio Negro, parte muito, muito legal, gostei muito da Colômbia, mas é o que eu falei, né, gostei muito da variedade, eu passei vários anos, quase 3 anos, viajando, provando muitos sabores, queria muitas experiências, muitas, tanto que eu também me senti um pouco assim, burnout, sabe, queimado, já, sabe, como trocar cansa,
sabe, viajava cada uma semana, 2 semanas, já estava em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Sabe, 10 dias, outro lugar, assim como quase um ano. Depois já reduzi um pouco, fiquei um mês, como 12 lugares no ano, um mês, um mês, um mês, um mês, um mês, um mês. Depois já, agora, já relaxei um pouco, e o mínimo, estou ficando 3 meses, mínimo no mesmo lugar. 3 meses, isso já me dá, cara, uma qualidade de vida também muito melhor. Sabe, eu posso passar muito mais tempo fazendo as coisas que eu gosto, né? Por exemplo, treinando Muay Thai, tendo um treinador de corrida, sabe, que vai comigo na bicicleta e me aperfeiçoa a técnica. Tenho a minha moto, sabe, que posso dirigir bem uma moto potente, sabe, e curto disso, dessas experiências. E isso só é possível quando você já estabiliza um pouco e senta a base, né? Como, por exemplo, eu aqui em Floripa. Uhum. Não, também estou tendendo para essa parte do slow traveling, assim. Agora eu estou em Bucaramanga e vou ficar aqui pelos próximos meses também, É. porque te permite criar uma rotina. Rotina, assim, tem muita gente que odeia a rotina e quer escapar da rotina e tudo mais, mas é tão importante para a produtividade, tão importante para você conseguir crescer nas coisas que você diariamente repetir, seja os exercícios, seja o trabalho, seja as coisas assim. A viajar é Uhum. massa, mas cansa. Assim, é legal dar uma E, espaçada entre as viagens. com certeza. E outra coisa que a gente falou, Francisco, quando a gente se encontrou fisicamente, né? É os relacionamentos. Tanto de amizades como de, sabe, namorada. Cara, precisa estar num lugar fixo, senão é bem complicado. Conhecer alguém, gostar de alguém, e em 10 dias você já está pegando um voo para ir para outro país. Sabe? Não Não dá, permite não um dá. relacionamento mais profundo, né? Seja de um amigo, bom amigo, seja de uma namorada, namorado. Isso é. Então, acaba sendo um viajeiro muito sozinho, sabe? Muito solitário. Uma coisa que também, mentalmente, tem que ser forte, sabe? Passar anos voltando pelo mundo e falando, meu Deus, sabe? Não tenho raízes em nenhum lugar, sabe? Não tenho comunidade, não tenho quem chamar se algo acontecer. Não tem ninguém, sabe? Sim. É complicado. Mentalmente, para mim, teve vários momentos de golpe de realidade, né? De falar, meu Deus, eu não tenho base em nenhum lugar. E em alguns momentos é duro. A É parte essa. engraçado essa parte, assim, porque dos nômades, acho que grande maioria sai solteira mesmo. Os nômades que eu conheço que, assim, são casados, e geralmente, casado tem namorada, né, que viajam juntos, eles geralmente se conheceram antes de virar nômades. Tipo, eram Uhum. namorados, agora vamos virar nômades juntos. Ou então, acho que é mais raro, assim, ver um casal de nômades que, pô, ambos eram nômades, se encontraram nas viagens, agora vamos viajar junto. É mais difícil, velho. Muito difícil. Porque normalmente quando se encontram, os próximos destinos são Não são velhos. diferentes. Então, fazem assim, fazem assim. Sim. Uhum. Ou então, caso de você já ser nômade, você encontrar alguma garota por aí, você convencer ela, tipo, uma garota maluca o suficiente, tipo, bora viajar junto, né, pô? Sim. Sim. Se é suficientemente doida como para falar assim, vamos, coloca tudo na mala e vamos lá. Sim. Poderia Uhum. acontecer, poderia acontecer. E, Michael, assim, você conheceu então Costa Rica, Panamá, Colômbia, Uhum. mas você tirou a residência no Paraguai. O que te Tenho. levou a tirar a residência no Paraguai especificamente? E também, o que você achou de Assunção? A gente teve essa conversa em pessoa também. Eu gostaria de. Você já sabe a resposta. Vou compartilhar aqui. Olha, o motivo é muito claro. Impostos, zero. Motivo principal da residência fiscal no Paraguai. Residência, morar no Paraguai. Olha, Assunção, gostei. Quanto tempo ficaria no ano em Assunção, no Paraguai, Miquel? Máximo um mês. Não mais. Por quê? E eu vou ser muito claro. Não, mas, de novo, é preferência pessoal. Eu sou uma pessoa de praia. Sim. Eu sou feliz perto da praia. Paraguai, praia não tem. Tem rio, tem lago, tem outros corpos de água, né? Mas não tem praia. Então, para mim, isso é um deal breaker. É uma coisa que me faz estar lá, curtir, né? Ter os meus amigos, vou visito, né? Algumas vezes um layover, uma parada entre voos, ou para Brasil, ou para outro lugar, para no Paraguai, tudo bom. Mas não é lugar. Mas para a pessoa, olha, que é uma urbe, né? Uma coisa, uma cidade, que é centro comercial, que é academia, que é rooftops, que é coisa assim, boa, parques também, mesmo assim, tem parques muito bons no Iguaçu, tem coisa boa lá. Olha, legal. Eu conheço pessoas que moram lá 6 meses, 5 meses por ano.
beleza. Mas não é o Miquel, não. É um país que tem atraído cada vez mais pessoas, justamente por conta dessa questão da residência legal, barata e rápida, e a residência Sim. fiscal zero imposto sobre renda de fora. E, assim, eu tenho ouvido que tem gente que realmente gosta, assim, da questão da amigabilidade das pessoas, dos preços baixos, e você também tinha mencionado que a cidade também era muito verde, que é um fator Sim. bem positivo, né? Só realmente não tem praia e você está meio isolado, né? Em termos de conexões de voo, em termos de, né, de ir para lugares, não é exatamente o país mais, né, não é uma Miami Uhum. da Sim, América Latina. depois também, né, a parte mais pilantra, a parte do camelódromo de Ciudad del Este, aí na fronteira, que é uma loucura. Meu Então, Deus do céu, brasileiro é um lugar entende sem agora. lei. Quando eu cruzei essa fronteira, eu pensei, meu Deus do céu, o que acontece nessa parte do país, né, fronteira Brasil-Paraguai. É, não sei, uma cidade sem lei, é como todo mundo lá fazendo, meu Deus, não sei. É uma loucura. Ao mesmo tempo, E teve assim, um depois, cliente nosso que foi agora lá e ficou maravilhado justamente por causa dessa desordem, essa bagunça completa lá. Disse que tipo, todo tipo de eletrônico ele consegue comprar, tinha um laptop ultra específico que ele precisava, achou de boa por ali. Tem gente para tudo, né? sim, Então, sim, com certeza, com certeza. Só clarificando, né? Assunção e tudo mais não é igual Camelódromo ao passar Não, da ponte em Cidade do Leste, né? A vibe não é é. Não é. E San diferente. Bernardino, toda a parte de countryside, a parte de campo, mais verde, mais assim também, é completamente diferente. É uma vida muito mais tranquila, muito mais relaxada perto do lago. Lá é muito diferente também da Assunção, da Cidade do Leste. E como essas três partes eu falaria diferentes a Paraguai. Hum. Desses outros países que você visitou, assim, tem alguma outra cidade ou lugar que você pensou, pô, aqui eu compraria uma casa, aqui eu, sabe, da Costa Rica, Panamá, Sim, Colômbia, etc. sim. Por exemplo, Panamá, só conheci Panamá City, a cidade. Mas, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de conhecer San Blas, conhecer Bocas do Toro, todas as partes mais naturais, ilhas, como tem praia, é um lugar que eu vou curtir. Mas dos lugares que eu conheci já, Costa Rica é um lugar que eu teria que ver exatamente onde, poderia ser mais perto da Fortuna, tem todos os hot springs, tem não, essas águas quentes por as veias do vulcão, que aquece a água, tem a parte do Monte Verde, tem essa parte mais interior. Um, na capital, não ficaria na capital, não gostei. E depois tem a parte mais de praia, né? Na parte pacífica tem Nosara, tem Santa Teresa. Então essa parte que eu curti muito. E a que não explorei ainda muito é a parte do leste, né? A parte do Caribe de Costa Rica, que também fica muito Limão. interessante. Limão, isso, todos esses lá. Não fui. Mas Costa Rica, por o tipo de país, também um país sem exército, não tem militares lá. É um país muito seguro, pessoas muito respeituosas. Cara, é um lugar que eu consideraria. Tem uma natureza que eu adorei. Uma das melhores postas de pôres de sol que eu já vi é lá em Nosara. Realmente espetacular. Espetacular. É um espetáculo. É uma coisa fora de série. É o que vi lá em Nosara. Muito incrível. Não sei nem como descrever. E não é uma coisa que eu possa falar, é similar a outro lugar. É outro nível. É outro nível de pôr de sol. É uma coisa para, nossa, para celebrar e aplaudir lá. Ah, meu Deus do céu, sabe? Então, Costa Rica poderia ser um lugar, com certeza. Outros lugares que eu compraria casa, ou que já comprei casa, Floripa, é outro lugar que eu acho bom para investimento, não para morar, mas Paraguai, eu vejo potencial no Paraguai, comprar numa área boa, sabe? Ah, sim, Pinhamorra tem toda essa parte mais do centro, do World Trade Center, perto do Shopping do Sol, os shoppings lá. Essa área é muito boa, vai apreciar muito. Eu pronostico, né? Vamos ver daqui 5 anos, vou ver esse podcast de novo e falar, nossa, eu falei isso 5 anos atrás. Eu estou potencialmente aí investindo também sobre a parte do lucro. O lucro do Paraguai, todas as políticas que estão tomando para perceber todos esses cérebros, né? Todas as pessoas que pensam em um país mais livre, um país que dá oportunidades de crescimento, etc. Encontram isso no Paraguai. Eu acho que é bom.
Outros lugares que eu não conhecia, mas tenho curiosidade também, por exemplo, Dubai. Estou vendo aí muita inovação. Um lugar que está crescendo muito rápido, cara. 1973, esse ano, eu acho que esse ano que está fazendo o 50 aniversário, você vai conferir. Mas era um deserto, não tinha nada, zero. E agora é uma das cidades líder no mundo. Então, eu penso, se você agora compra um apartamento lá, quanto vai valer daqui 10 anos em Dubai? Então, todas essas Eu tô vendo coisas... muito empresário, muita gente de dinheiro se mudando para lá também. Os Tudo europeus, isso assim, nossas consultorias faz em pensar. alemão e tudo mais, estão indo bastante para Dubai. Conheço É. alguns amigos já tiraram residência por lá. Hum. Tá bem forte. Legal. Infelizmente, Dubai deu uma certa piorada na parte fiscal, né? Agora fica um pouco mais complicado agora. Mas, de qualquer forma, eu estava querendo voltar um pouco à questão do Costa Rica, né? A gente escutou já de bastante gente, né? Que a capital realmente não é tão ideal, não por questão de segurança, mas uma questão assim, que é uma cidade meio feia, que chove bastante, né? Mas a gente também escutou que também tem, assim, meio que bolhas diferentes, assim, nichos diferentes que você pode viver, você pode meio que quase que escolher, assim, que tipo de vida você quer viver, né? Comunidades diferentes, assim, diferentes cidades da Costa Rica, E né? os subúrbios, assim, né, da capital, como, sei lá, Herédia, essas coisas assim, Correto. que eu ouvi que tinha uma qualidade de vida mais legal. Costa Rica realmente é legal, assim, se você pega assim, essa parte de indicadores, geralmente, eu não acho que seja assim sempre, não acho que seja a melhor forma de conhecer um país, porque realmente tem que ir para o país mesmo, mas você vê indicadores com essas coisas assim de renda per capita, IDH, homicídios per capita, etc. A Costa Rica geralmente está sempre no topo assim da América Latina, junto com o Panamá, junto com o Uruguai, junto com o Chile, mas o Chile está indo meio que ladeira abaixo. Então, assim, dentro dos países da América Latina, é um dos com maior nível de desenvolvimento, renda e tudo mais, mas também custo de E vida. também um dos mais caros, com certeza. Muito expat americano. Muito, muito, muito. Lá em Costa Rica. Também pela proximidade, né? Muito mais Tem perto dos Estados Unidos. voo direto para um monte de cidade americana. Panamá, imagino que seja a mesma coisa, né? Assim, você andando nas ruas da cidade do Panamá, ouve muita gente falando inglês ou é mais espanhol? Mais espanhol. Sim. E Sim. Panama City, cidade cara, riqueza absoluta e pobreza. Você tem lugares, por exemplo, o lugar que eu me hospedei lá no Airbnb, falaram, dessa rua para aqui, não passe. Nem louco. A polícia não entra. Não passe aqui. E ficaram muito sérios, entenderam? Muito sérios. Não estou brincando. Lá você não tem nada que fazer nessa área. Zero. Sim. E eu, meu Deus do céu. Então, sabe, tem muita diferença lá também no Panamá. E depois tem restaurantes, assim, super caros, coisa muito luxuosa. Então, é bem louco, Panamá City. Bastante desigualdade, assim, então. Sim, mas mais espanhol que inglês, eu vi. Uhum. Entendi. Mesmo aqui na Colômbia, cara, eu tenho visto bastante, não tanto aqui em Bucaramanga, mas mesmo em Cali, onde é que eu tava, eu vi bastante gringo, assim, comparado com o que se vê no Brasil, uma quantidade bem maior. Mas, enfim. Acho que a gente pode talvez fechar o podcast entrando um pouco mais assim no por que você decidiu se mudar para o Brasil, né? Sim. Você está em Floripa, então eu sei a resposta, mas para os nossos ouvintes que, sei lá, não são de Santa Catarina, não conhecem, assim, o que te trouxe para o Brasil? Cara, eu posso estar falando todo dia do Brasil. Estou enamorado desse país aqui. Estou muito feliz, cara. É um desses lugares que, sabe, quando eu falava no começo do podcast que estava nessa mesa de madeira de 19 anos lá no campus, pensando onde me sentiria realmente como em casa. Cara, o Brasil é um desses lugares. Não vou falar todo o país, porque não conheço todo o país ainda, mas, por exemplo, Floripa e alguns outros lugares por aqui de Santa Catarina que já conheci. Cara, me sinto bem. Me sinto muito bem. É como poderia acordar cada dia com esse sol maravilhoso, com essa praia que está aqui a 2 minutos. Posso ir de moto, posso ir caminhando, posso correr, tenho trilha, tenho cachoeiras, tenho tudo que eu quero. Tenho tudo que eu quero. Tenho também aqui em Floripa, né? Tem shoppings, tem todas as partes mais assim do que você precisa, né? Tenho, por exemplo, academias de luta, tenho bons treinadores de corrida, sabe? Caras bem preparados, doutores, sabe, de mecânica, de tudo que me aperfeiçoa na técnica. Posso encontrar tudo o que eu quero.
massagistas muito bons, quiropraxia boa, assim, para, sabe, para um bom rendimento físico depois na corrida. Então, essas coisas que eu sou muito, muito, muito perfeccionista, com essas coisas que eu quero, coisas de alto nível, eu encontro aqui em Floripa. Então, uma das coisas que me faz estar apaixonado por aqui, por exemplo, depois tem dunas, coisa louca, cara. Está na praia, depois tem cachoeira, depois, uns minutos depois tem dunas. E é como tem um deserto também, um lugar que eu gosto muito de passar tempo nos desertos. Gosto, adoro passar tempo sozinho, caminhando nos desertos. 3 horas caminhando por as dunas, de lado a lado, sabe? Eu adoro, sabe? Me dá essa, uma sensação muito boa. Eu acho que, Então, assim, vale me sinto bem. mencionar, a gente tem uma audiência que, de grande parte, quer sair do Brasil, quer emigrar, mas a gente também tem vários clientes que chegam pra gente, tipo, eu não tenho nenhuma vontade de sair do Brasil. Eu amo aqui, eu só quero pagar menos imposto, botar um capital fora daqui para estar protegido, né, numa estrutura offshore, etc. Me otimizar e me proteger o máximo possível. Mas eu quero aqui, pô, eu gosto da minha vida, do churrasquinho no domingo, do estilo de vida que se consegue ter no Brasil, né? Isso realmente, se a pessoa tem os ativos dela fora do Brasil, em grande parte, se ela tem negócios fora do Brasil, você consegue ter um estilo de vida muito forte. Com muito certeza. Forte. E nessa parte assim de natureza especificamente, acho que Floripa, pô, acho que junto com o Rio de Janeiro fica ali entre as melhores cidades para a natureza que eu já estive, assim, de todos os 30 países que eu tô agora, pô, a variedade de coisas que você tem de natureza, tanto no Rio quanto Floripa, de cachoeira, de trilha, de mirante, de praia, de duna, enfim, pô, tu não acha assim fácil em outro lugar. Especialmente num contexto de cidade, né? Às vezes os lugares de natureza, pô, é uma vilazinha de 20 mil habitantes no meio do nada. Né? Essa junção de comodidade é muito bom. Maneiro. Deixa eu ver, alguma pergunta, questão assim que você ainda tem pro Miquel, Daniel? Mas eu queria saber se tem mais algum país no teu horizonte depois do Brasil, ou você já tá, tipo, achando tudo que você queria aqui. Boa. Eu vou criar várias residências, com certeza. Vou ter casa aqui no Brasil, vou ter casa na Costa Brava, vou ter casa em... Eu acho que Paraguai, como eu falei, mais para investimento, mas talvez vou ter uma fazenda, sabe, lá no Paraguai, para estar tranquilo, mais de campo. E vejo outros lugares, casa em Costa Rica, casa em México, Oaxaca. Sim, vejo casas em diferentes lugares aqui e depois já, quando eu vou para outro lado, né, Middle East, estou pensando em casa em Turquia, casa em Dubai, talvez. Tenho que primeiro ir lá, ver como eu me sinto, mas poderia ser perfeitamente. E depois, olha, nunca fui para Cape Town, sabe? Nunca fui para Sudáfrica, nunca fui para nenhum lugar da África, para ser honesto. Nunca fui para Ásia, nunca. Então, também sei que tem lugares que eu vou curtir muito. Lá na Indonésia, lá na Tailândia, todos os lugares, essa cultura eu adoro. Simplesmente que agora me foquei mais comunidade de tudo aqui. Mas, nossa, lá tem que ser também muito legal para algum momento da vida e eu conhecer lá e ver opções também, talvez da residência. Pelo menos uma vez, né? Chegar naquelas áreas mais exóticas, comparado com a cultura que a gente tem por aqui. Legal. Então, Miquel, assim, alguma última consideração ou dica que você deixaria para o nosso público antes de a gente fechar o podcast? Sim, que cada pessoa encontre a verdade por ela mesma. Não tem verdade. E muitas coisas que fazemos estão influenciadas por o que ouvimos no passado, por o que vimos nas notícias, por o que vemos ainda hoje nas redes sociais. E isso não é a verdade. É só, sabe, um prisma, só uma parte da realidade. Mas cada um das pessoas que estão vindo aqui tem uma realidade. E é só viajando, é só experimentando, é só refletindo, sabe? Por escrito, depois fazendo essas reflexões, pensando, nossa, isso que eu vivi realmente é como essas coisas que eu ouvi sobre isso? Ah, não. Então, sabe? Apagar e reescrever qual é a verdade que você tem das suas próprias experiências. Né? Então, convido a todo mundo a criar, a escrever, a refletir sobre a própria verdade deles mesmos. É muito fácil deixar levar pelos estereótipos dos diferentes países, né? Que a América Latina é tudo violento, coisa assim. Pô, cara, eu tô aqui
Colômbia, Sim. eu tô num lugar muito massa, muito tranquilo. E se eu ouvisse só pelo que você ouve na TV, eu nunca ia querer vir para cá, porque, não, drogas Uhum. e cartel. Então, realmente, viajem mais. Venham Ou que conhecer ou e que a Europa é um refletir. sonho e que tudo é de color rosa, que tudo é perfeito lá na Europa. Também, atenção, atenção. Tome cuidado. Tome E, cuidado e experimente. Miquel, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ou quem quiser, por exemplo, pegar a residência, carteira de motorista e todas essas questões no México também, onde que eles México, podem encontrar? México, Paraguay também, carteiras, residências. Eh, Me podem encontrar onde? Twitter, basicamente. Twitter, YouTube, principalmente, e depois também por Instagram. E no website, tudo com o nome de Miquel Gironès. Miquel Gironès, você pode linkar aqui. E é todo o mesmo nome, mesma conta. E miquelgironès.co também. Podem encontrar lá o WhatsApp, o Telegram, me escrever diretamente, sem problema. E a gente fala. Eu deixo sempre os meus contatos lá bem fácil de encontrar, WhatsApp, Telegram, porque para mim é legal, sabe? Sempre ter um relacionamento mais próximo, não tenho problema. A gente pode contatar e falamos. Perfeito. Todos os links aí para as redes sociais e para o site do Miquel vão estar aqui na descrição desse podcast ou no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. Então, só dá uma olhada ali para entrar em contato com o Miquel e saber mais sobre os serviços dele. Miquel, muito obrigado por ter participado do podcast. Acho que foi um dos podcasts mais... que a gente explorou mais coisas, mais temas, assim, em uma conversa só. Prazerzaço ter você aqui. E quem sabe, em breve a gente já não te chama para um outro, falando da Ásia, falando de Dubai, falando Das Ilhas de dos... Maurício, de repente, né? Quando for para a África. Isso. Exato. Com certeza. Que bom. Muito obrigado, Danilo, Francisco, por ter me convidado aqui. E ser o primeiro, você tem aqui a prova. Você tem o primeiro podcast, a primeira vez que eu falei português na internet. Está aqui oficialmente gravado. Vocês têm esse episódio, o primeiro. Muito obrigado. Foi muito legal estar aqui com vocês. Valeu, uma ótima tarde, até a próxima.